Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do seu nome. Eu não sei qual é a cadeia que você pode estar nessa manhã, mas ao nome de Jesus, ela pode ser rompida, ela pode ser transpassada, ela pode ser vencida. A Bíblia fala sobre 2 homens que estavam presos, que decidiram, em vez de murmurar, adorar, Paulo e Silas. E a Bíblia fala que, adorando à meia-noite, que as cadeias de todos se abriram. O que eu aprendo com isso? Que aquilo que pode estar travando a minha e a sua vida, ao ser liberto, outras vidas também serão libertas. Outras vidas também serão alcançadas. Outras vidas também serão tocadas. O que está prendendo a sua vida ainda? O que você tem permitido travar a sua caminhada com Cristo? Muitas vezes a permissão quem dá somos nós. Muitas vezes somos nós que estamos sendo vagarosos. Somos nós que não estamos andando dentro de um princípio. Que não queremos negar a nós mesmos por pura vaidade, puro comodismo. Reclamamos da situação, mas não queremos dar um passo fora dela. Isso é embaraço. Isso é prisão. Hoje é um dia de você decidir abandonar essa situação, abandonar essa circunstância, a tomar uma atitude que vai mudar não somente a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua história, vai tocar no seu vizinho, vai tocar em alguém que você está caminhando para o trabalho, vai tocar em algum colega seu de trabalho, vai alcançar aquele que você tem desejo no seu coração, mas que ainda assim você vê ou percebe que tem dificuldade. Se você aceitar hoje, liberdade chega não somente para você, mas para toda a sua casa, para toda a sua família, para toda a sua trajetória. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome. Qual é o som que você tem produzido com as suas palavras? O que você produz quando você libera algo? Quando eu falo, eu libero algo. Quando você fala, você libera algo, hein? Libera algo sobre essa situação. Libera a palavra sobre essa circunstância. Produz um som, querido. O diabo, ele quer nos calar. O diabo, através das circunstâncias, ele quer nos intimidar, nos calarmos. Ei, mas nós temos um nome que é acima de todo nome. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Esse nome ele deu à igreja. Esse nome ele deu à igreja, o nome de autoridade. Usa desse nome, querido. Você vai vencer. Você é um vencedor. Você não é um perdedor. A situação quer mostrar, ao contrário, você perdeu. Não adianta, esquece, não adianta, deixa. Aqui você perdeu, mentira. Mentira. A Bíblia vai falar que todas as coisas nós podemos. Tudo é possível ao que crê. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires lhe será dado. Tudo que pedires lhe será dado. Isso será feito para a glória de Deus. Qual é a cadeia que te aprisiona?
Qual é a cadeia que te aprisiona? Qual é a cadeia que tira a sua atenção de um ambiente desse? Problema, queridos, dentro de um ambiente desse, pode roubar de nós a oportunidade de recebermos aquilo que Deus vai propagar aqui nessa manhã. Porque eu estou pensando em uma conta que o recurso não chegou para eu pagar. Eu estou pensando na conta, está Deus falando aqui, ei, confia. Ei, eu sou o teu pastor, nada vai faltar. Ei, confia em mim, eu vou te livrar desse. Eu vou poupar a sua vida. Eu não quero que você seja envergonhado. E às vezes nós estamos aqui dentro de um ambiente desse, pensando no mundo lá fora. Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra, para que nós venhamos a experimentar, termos experiências da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que isso aconteça, eu preciso mudar o meu pensamento. Para que isso aconteça, eu preciso mudar, tirar aquilo que o mundo está tentando colocar na minha mente, que não vai dar, que eu não consigo, que aquilo não é para mim, que ninguém me vê, que ninguém me enxerga, que eu não vou conseguir. E a Bíblia está falando, ei, eu sou o teu pai. Eu não mudo. Eu não mudo. Ei, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda na minha e na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Obrigado, Senhor, por uma manhã de transformação, por corações totalmente, Senhor, corações, Pai, totalmente disponíveis para receber a tua palavra, como uma boa semente. Corações, Pai, como solos férteis. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, toda mente cativa, Pai, a instrução, a mensagem da palavra, aquilo que o Espírito quer nos trazer nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus, paz, shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo em seu devido lugar. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, pessoas sendo tocadas, vidas sendo transformadas, histórias, Senhor, novas histórias. Obrigado, Senhor, posicionamento, firmeza, constância. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos acrescenta, nos multiplica, o Senhor nos adiciona a cada dia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Estamos aqui. O culto é teu. Essa reunião é sua. Obrigado, Senhor. Somente o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Não existe outro em nossas vidas. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por cada família que está aqui. Obrigado, cada pai, cada mãe, cada filho. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor enviou a Jesus Cristo. Que amor é esse, Pai? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. A tua palavra diz que o Senhor enviou ordem, deu ordem aos seus anjos para que segurem nossas mãos, e nem mesmo em pedra alguma nós viéssemos a tropeçar. Essa é a tua vontade, Pai. Essa é a tua vontade, esse é o teu desejo, esse é o teu querer. E nós recebemos, Pai. No nome de Jesus nós recebemos. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Bom dia, queridos. Hoje eu estou meio aleiloado, né? Aleluia. Então, queridos, Deus sempre trabalha comigo, sempre fala comigo, a partir de algumas coisas que Ele vem me mostrando, vem compartilhando. Ele me dá oportunidades de eu interagir com tudo que está acontecendo, né?
Então a minha imaginação é muito fértil. E eu queria, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, essa palavra já está há algum tempo, bastante tempo no meu coração, e foi exatamente, eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou, aquilo que Ele me mostrou e como Ele quer fazer para isso acontecer. Amém? Queria convidar aqui 2 pessoas que se disponibilizaram a estar me auxiliando, tá? Nessa manhã, e elas serão extremamente importantes. Eu quero que você veja esse momento não só como uma alegoria, como uma encenação ou um teatro, mas que você preste atenção, porque essas 2 pessoas irão falar muito ao meu e ao seu coração. Queria chamar aqui o Ed Cássio, por favor. Queria convidar também a Raquel. Gente, foram eles que aceitaram. Vocês podem ficar aqui na frente. Você pode chegar aqui? Dá para o pastor aqui rapidinho, só para segurar. Deixa eu vir para cá. Fique atento, queridos. Fique atentos. Não, isso aí pode deixar. Raquel de um lado, Ed Cássio de outro. Queria chamar aqui, convidar ao Caio também, que se ofereceu. O Caio vai ficar aqui do lado da Raquel. Queria convidar aqui o Marcos. O Marcos também se ofereceu agora. Ali ele falou, não, quero me contentar. Você fica do lado do Ed Cássio. E sem o que eu quero passar tanto para o Marcos e tanto para o Caio, eu quero que vocês sejam inteiramente imparciais. Não haja porque você tem afinidade com a Raquel, porque você tem afinidade com o Ed Cássio, você também não faça isso. Mas eu quero que vocês sejam coerentes em uma escolha que vocês deverão fazer. Então esquece qualquer coisa, não, porque eu sou amigo dela, porque eu sou cristão, esquece isso. Você vai ter que ser coerente na sua escolha. Amém? E o que a gente vai fazer aqui com a Raquel e com o Ed Cássio? Eu não sei qual é o nome que se dá aqui. Mas no Rio, pega aquelas 2 cadeiras para mim, por favor, ali, Caio. Bota uma cadeira do lado de cá, uma cadeira do lado de cá. Preste atenção. Sim, viradinha assim. Senta aqui, Raquel, senta aqui, Ed Cássio. Se aproxima mais um pouquinho. Lembra do que eu te falei, preste muita atenção neles. Que eles já estão ministrando. Lá no Rio, eu não sei qual é o nome daqui, mas no Rio tem algo chamado sobre queda de braço. E a gente vai ter essa disputa aqui agora. A Raquel contra o Ed Cássio. Vai, bota o braço aí. Vai, isso. Aleluia. E agora, por coerência, você vai escolher o lado que você tem certeza que vai ganhar. Quando eu contar de 1 até 3. Porque você está rindo. Ela é sua adversária. Fala para ela, você perdeu. Não, fala com força, farinha, vai. Não tem ninguém do seu lado. Não tem ninguém te apoiando. A vitória é minha. Já era. Acabou. Você não vai conseguir. Quer desistir? Quer desistir? Não. No mundo há muitas vozes. E nem todas elas são sem sentido. De repente o não que deram para você é para te ver cair. Porque querem ver sua vergonha. Porque querem ver seu fracasso. Você quer desistir? Quando eu falar de 1 até 3, vocês começam. Amém? Vocês estão prestando atenção? Sim. 1. Olha para ela fixo, rapaz. Olha o seu tamanho, olha o dela. Ela já perdeu. Ela só não sabe disso ainda. Ela está rindo, mas é rindo de nervoso. Ela já perdeu. 2.
Mas tem uma questão. A Raquel, ela é uma jovem e uma mulher de oração. Oração, você pode ajudar? Segura com ela. A grande questão é que a Raquel, ela nunca está só. Ela tem um pai. Roger, você quer fazer o papel de pai para ela, de maneira natural? Bota a mão aqui. A Raquel, eu vi que nem todo mundo ficou, vai. Então, a Raquel tem amigos, tem uma família, tem uma igreja. Quer representar a igreja? Eu poderia enumerar muitas coisas, mas diante disso, ela tem algo também, que supera toda a força, tudo aquilo que é maior que ela, que é um pai, que o nome dele é Deus. Pode vir aqui ajudar? Você quer continuar ou você quer ser envergonhada? Você viu que eles ministraram para você? Quando eu falei que ela iria enfrentar ele, ele não duvidou em nenhum momento que ele poderia vencer. Ele não demonstrou fraqueza, ele somente falou, vou vencer. Já ela estava rindo, mas de fato era de nervoso. De fato, essa situação que se levantou para ela, disse para ela que ela não podia. Fez com que ela esquecesse de tudo isso aqui. Um Deus que não abandona, uma família que está sempre com ela, um pai que ora e a oração, que é a vida do crente. Então a situação se levanta para nos tirar da posição, para fazer com que a nossa atitude seja totalmente contrária, quando na verdade ele já entra sabendo que ele é o derrotado, mas ele tem que fazer essa encenação. Ele tem que se mostrar grande, ele tem que se mostrar forte, ele tem que se mostrar superior, mas é tudo encenação. E o diabo, ele age assim. Quando eu falei para ele tomar uma atitude, sem pensar, ele esqueceu que ele era crente. Então ele é articulado. Ele vai fazer com que nós venhamos a nos esquecer de quem nós somos. Ele poderia simplesmente falar assim, não, mas eu vou ficar aqui. Eu não vou deixar ela sozinha. Independente se ela vai perder ou se essa posição é ruim, eu vou ficar do lado dela. E muitas vezes isso acontece com a gente. Porque ele é perspicaz naquilo que ele fala. Ele é astuto. Ele traz informações que são incoerentes. Somente para nos tirar dessa posição. Porque ela sempre foi uma vencedora. Deus não nos chamou para nós estarmos por baixo, mas por cima. Deus não nos chamou para que nós fôssemos caudas, mas sim o cabeça. Mas se eu não renovo a minha mente, se a minha mente não está renovada através da palavra, a minha atitude vai ser de derrotado. A minha atitude é demonstrar para ele que ele venceu, mas ele já é o derrotado. Então ele vem sempre com essas artimanhas. Não, você vai perder, você não pode, você não consegue. Você viu como eles ministraram? Eles não abriram a boca. Às vezes é questão de posicionamento. Às vezes é questão de atitude. De que a circunstância se levanta e a gente permanece no mesmo lugar. A Bíblia vai falar, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Mas a questão é, qual lado que você escolhe? Quem não será atingido é aquele que permanece. Porque a Bíblia ela é muito enfática, ela é muito clara quando diz, vai cair 1000 de um lado, e do outro vai cair também. E quem não cai é aquele que permanece. Eu não saio daqui. Porque às vezes a vantagem ela parece ser grande, maior, absoluta. Não, isso aqui é muito vantajoso. Está do lado aqui do Eticácio,
A gente sabe que, poxa, naturalmente falando, não teria condições para Raquel. Nenhuma. Não, mas eu estou falando de maneira natural. Mas sabe, queridos, nós somos seres espirituais. A gente não pode agir no natural. A nossa vida não é somente dentro da igreja, mas é lá fora. Eu não posso ser aqui aquele que é espiritual e lá fora eu sou natural, não. Eu sou alguém espiritual lá fora como aqui dentro. Então, quando a condição se mostra contrária, eu sou espiritual, eu tomo a minha posição. Eu não arredo o pé daquilo que Deus falou. E é sobre isso que a gente vai ministrar. Confiança. Quem confia, permanece. Quem confia, acredita. Quem confia, não duvida. Quem confia, vai para cima. Vai, Raquel. Ganha ele. Aleluia. Obrigado, senhores. Viu? Hoje ganhou estrelinha. Obrigado. Obrigado, Raquelzinha. Vai, senta lá. Obrigado, querido. Eu falo para vocês que Deus sempre me dá essas instruções que para mim é mais fácil de entender. Para mim se torna mais fácil a compreensão, porque os exemplos, né, eles sempre arrastam, sempre fica na nossa mente essa informação. Num momento ali de pressão, num momento que alguma coisa foge do controle, eu me lembro do exemplo, eu me lembro da palavra, eu me lembro da administração, então eu sempre associo a administração a alguma coisa que eu estou vivendo, alguma coisa que vai me arremeter àquilo. Queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 ao 6. E o título da administração é Perseverando na Confiança. Amém, Bia? Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Então a Bíblia, através do livro de Provérbios, está nos ensinando a confiarmos no Senhor, não de maneira parcial, não de maneira quando eu quiser, não quando alguma coisa estiver acontecendo, mas confia no Senhor de todo o coração, queridos, todo é todo. Não é de maneira imparcial, não é que eu confio em Deus em determinadas áreas da minha vida. Não, eu confio em Deus em todas as áreas da minha vida, porque Deus não nos trata como um departamento. Não, a área de finanças tudo bem, mas vamos aqui para a área agora, emocional. Não, a área emocional tudo bem, mas vamos aqui para a área profissional. Não, Deus trata comigo e contigo de maneira total, na totalidade da nossa existência. Então não seja parcial no quesito a confiar em Deus, porque nós somos cristãos. Nós somos crente. O crente crê, o crente ora, o crente se entrega. Por quê? Porque ele tem alguém em quem confiar. Ele tem alguém que não abandona ele. Ele tem alguém que vai estar com ele em todos os momentos de pressão, em todos os momentos de dificuldade. O cristão tem um Deus que é por ele. Então confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes, não se apoie. Sabe, queridos, o mundo se apoia, se estriba em muita coisa. O mundo se apoia no salário, o mundo se apoia no emprego, o mundo se apoia no conhecimento. Mas a grande questão é que essa cultura também entrou na igreja. Cristãos se apoiando porque tem um alto salário. Cristãos se apoiando porque tem um alto cargo. Cristãos se apoiando porque fala várias línguas. Tem várias faculdades. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Confiar em Deus é independente se eu tenho isso, se eu não tenho isso. Eu confio nele, eu não me apoio em nada, porque isso pode falhar. O grande salário que eu recebo, ele pode acabar. O grande emprego que eu tenho, eu posso ser desligado. Então, todo esse meu apoio de maneira natural, ele pode acabar. Mas nós servimos um Deus que é espiritual, um Deus que não muda, um Deus que não falha. Então, eu preciso me apoiar nele.
É tudo Ele, querido, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E pessoas se apoiando, não, porque eu não posso perder o meu emprego, porque eu pago aluguel, porque eu tenho conta, porque eu tenho família. Ei, então você agora se tornou escravo do seu emprego, porque sem aquilo você não vive, sem aquilo você não anda, sem aquilo você não avança. Então Deus agora passou a ser o segundo plano. Deus então não é tão confiável assim, porque no início foi o Deus que abriu a porta, mas quem segura, quem permanece à porta, não é mais Deus. Então agora o que me segura ali é o salário. Eu não posso perder todo esse salário, porque a minha vida está condizente com ele. Aquilo que eu vivo está relacionado a quanto que eu ganho. Ei, quanto você tem de Deus? Na verdade, olhando para esse tipo de pensamento e esse tipo de atitude, ele só traduz uma coisa: o seu Deus é o dinheiro. O seu apoio é o recurso que você tem. Porque enquanto você tem esse apoio, você só está ali passeando com Deus. Você não tem relacionamento com Deus, você tem relacionamento com o dinheiro, com as finanças. Confiar em Deus, queridos, é independente, com dinheiro ou sem. É muito fácil confiar em Deus quando você tem o dinheiro para pagar a conta. Mas quando a gente tem o dinheiro para pagar a conta, a gente não confia em Deus em todo o nosso coração. Sabe por quê? A gente confia no nosso salário. A gente não agradece a Deus: Deus, poxa, obrigado, tive dinheiro para pagar essa conta de luz, para pagar essa conta de telefone, para pagar esse aluguel, pagar a prestação da casa. A gente nem agradece. O dízimo se tornou algo natural, quando na verdade o dízimo ele é algo espiritual. A fidelidade de Deus não está associada no quanto que eu ganho. A fidelidade está associada em quanto eu tenho dele. Quanto mais eu tenho de Deus, quanto mais eu confio nele. Quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu me pareço com ele. Eu não posso ficar preocupado como o mundo está lá fora. Porque eu e você não somos do mundo. Nós estamos nesse lugar somente de passagem. Somos forasteiros aqui, então eu não posso me associar a isso. Eu não posso estar vivendo a condição que o mundo está vivendo. Eu não posso temer quando vem dentro da empresa, a informação vai ter corte. Então agora eu vou começar a fazer as coisas certas. Se isso está acontecendo, já está errado. Porque chegar no horário, fazer aquilo que foi proposto, queridos, não é favor meu e seu para o nosso empregador, não. É um contrato que foi firmado, eu e você assinamos, de cumprir horário, de fazer tudo que deve ser feito. Então faz o seguinte, não se apoia nisso não, porque isso pode acabar. E eu não estou aqui declarando que amanhã você vai perder seu emprego, não. Não estou aqui falando para você deixar isso, não, então não. Irmão, seja coerente. Confie em Deus, confie na palavra. Não se apoie naquilo que você sabe que pode quebrar, que pode ser derrubado. Amém? E ele fala assim, ó, reconhece em todos os teus caminhos, e ele vai endireitar as suas veredas. Às vezes, os caminhos que nós estamos passando são caminhos difíceis. Às vezes, os caminhos, eles são desafiadores. Mas o que vai fazer com que a gente continue essa travessia é a confiança. O que vai fazer com que, independente do que esteja acontecendo, mesmo que às vezes não em passos largos, mas às vezes em passos curtos, mas o importante é não desistir. O importante é permanecer, é continuar, é perseverar, é ser constante. Aquele que confia é constante. Aquele que confia não fica entre dois pensamentos, não, o pensamento dele é somente um. A atitude dele é relacionado àquilo que ele aprendeu, àquilo que ele anda, àquilo que ele decidiu andar. Ele não vai voltar atrás, ainda que os meus passos não sejam largos, eles sejam mais curtos. Mas ele vai te levar ao lugar e o destino que Deus quer que você chegue. Não seja apressado. Às vezes nós estamos andando de maneira apressada. Às vezes nós estamos aqui no primeiro degrau, queremos colocar o pé lá no 10º. E
eu me esforço, eu corro, eu oro, eu vou para a igreja, e no final de tudo eu estou reclamando com Deus. Eu faço tudo isso, e você não quer me colocar naquele lugar. E Deus quer falar para mim e para você hoje: ei, eu sou um Deus de processo. Eu sou um Deus de princípios. Então, se você cumpre o processo e cumpre o princípio, você vai chegar onde precisa chegar. Então, não rompa os processos. Não avance, não ande sobre aquilo que você não conquistou ainda. Não vá para aquele lugar que ainda você sabe que você não consegue suportar. Sabia que Deus não é irresponsável? Eu e você servimos a um Deus que não é irresponsável. Eu tenho uma filha de 16 anos e tenho um filho de 3 anos. Eu não dou a chave do meu carro para minha filha, mesmo ela sendo de 16, muito menos para o meu filho de 3 anos. Por quê? Porque eu não sou irresponsável. A legislação diz que ela tem que ser maior de idade, isso com 18 anos. Tanto para um como para o outro. Ah, mas ela sabe dirigir, mas se eu fizer isso eu estou sendo errado. Eu estou quebrando princípios. Eu estou querendo colocar o pé no 10º degrau. Não, ela vai ter que esperar o momento dela. Ela vai tirar a sua habilitação, ela vai ter a oportunidade de fazer aquilo que é necessário. Então, a grande questão é: não rompa princípios. Eu vou viver segundo aquilo que a Bíblia tem, aquilo que a minha maturidade alcançou. Não, mas o irmãozinho do lado, ele está fazendo isso. Aí, queridos, ele tem uma fé para aquilo. A fé dele alcançou. A confiança dele alcançou. Então, se eu e você ainda não alcançamos aquilo, persevere. Continue confiando, continue dando seus passos curtos, que você vai alcançar. Se você não fraquejar e se você não voltar atrás. Amém? Jeremias 17, versos 7 e 8. Jeremias 17, verso 7 e 8 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aquele que confia no Senhor, independente da situação, vai prosperar. Aquele que confia no Senhor, independente das circunstâncias, ele vai passar por ela. Sabe, a Bíblia não nos oferece um mar de rosas, porque se existe um mar de rosas, dentro dele também haveriam espinhos. Então, tem sim desafios para mim e para você. Então, essa vida de sermos crentes, ela sim tem desafios, mas o que torna ela mais leve, o que torna ela, que nos traz uma consciência, uma certeza que aquilo vai dar certo, é que a gente não está sozinho. É que eu e você estamos confiando em alguém que é maior que nós e maior do que toda circunstância, maior do que todo desafio, maior do que tudo aquilo que possa se levantar contra mim e contra a sua vida. Então ela vai falar assim, ó: mesmo vindo calor, a sua folha não vai cair. A sua folha não vai cair. E ele continua. E no ano de sequidão, às vezes parece que tudo que a gente faz não está dando certo. Estou vindo para a igreja, estou congregando, estou dizimando, estou ofertando, é conferência, é Be Brave, é tudo. Parece que minha vida está emperrada, parece que as coisas não estão andando. Ei, quem disse que não está andando? É porque muitas vezes a gente quer ver no natural. Mas sabe que nesse tempo, nessa busca, nessa necessidade que nós estamos demonstrando para Deus, Deus está nos forjando. É preciso, querido, ter estrutura para suportar novas responsabilidades. Porque sem estrutura eu vou vacilar. Sem estrutura eu vou cair. E essa queda minha não somente pode afetar a minha e a minha família, mas todos aqueles que estão caminhando junto comigo. Então, que aparentemente, nesse tempo de sequidão, nesse tempo de calor, o que está acontecendo nessa busca, nessa intensividade, é que Deus está nos estruturando. O que está acontecendo é que Deus está nos fortificando, para quando chegar o tempo. Existe o tempo de frutificar, queridos.
Não queira ser como aquela figueira que enganou Jesus. Aquela figueira que demonstrava ter frutos através das suas folhas. Quando Jesus chega até ela, viu que ela não tinha fruto nenhum e ordenou: seque, deixe de produzir. E a Bíblia vai nos ensinar que ela secou desde a raiz. Ela secou desde a raiz. Então não queira ser essa árvore que demonstra que está frutificando, que demonstra que está avançando nele. Fica ali. Até porque o lugar que ela foi plantada é um lugar de provisão. A Bíblia poderia nos instruir que ele será como árvore plantada junto a um ribeiro de água. Um ribeiro já é suficiente. Mas a Bíblia está no plural, são vários. Então, esse lugar que nós estamos estabelecidos em Deus, esse lugar da nossa confiança, é um lugar sim de provisão, é um lugar sim de proteção, é um lugar sim onde as coisas não vão faltar, é um lugar sim que, independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, eu estou aqui alicerçado, eu estou aqui convicto. Ele faz essa referência aqui. Abre comigo lá, por favor, Salmos 1. Jeremias está falando aqui de Salmos 1, verso 1 ao 3. Olha só o que Jeremias fala. Vou ler aqui na versão da Bíblia Viva. Salmos 1. Como é feliz um homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei. Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto a margens de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham. E ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Ele começa falando de uma árvore, mas tem uma atitude correspondente dessa árvore, tem uma atitude, tem um tipo de comportamento que a palavra nos ensina a termos. E você percebe aqui que ele faz 3 menções. Em outras versões ele vai falar assim, que o homem de andar, de deter e de se assentar. Sabe, queridos, a Bíblia não está falando aqui que a gente não pode andar com o ímpio. Mas a Bíblia está aqui, nos ensinando de que a gente não pode nos aconselhar com ele. Porque se ele está lá fora, fazendo, sabe-se lá, tantas coisas que desagradam a Deus, e eu e você nos colocarmos na posição de esperarmos ele aqui, ele nunca vai chegar. Então nós temos que ir lá e fazer a diferença, para que a vida dele seja tocada, para que a vida dele seja alcançada. Então, andar com o ímpio é viver com ele, ter a mesma rotina com ele e fazer as mesmas coisas que ele faz. Ele faz aqui em não se deter. E sabe, isso me arremete comunhão. Isso me arremete em eu ter comunhão com essa pessoa, geralmente eu estar com ela e não fazer diferença na vida dela. Ela faz também de se assentar. Se assentar me arremete de me acostumar com a situação. Ele vive uma vida errada, eu me assento com ele, eu me detenho a ele, mas eu não falo nada que possa mudar a vida dele. Que confiança é essa? Que a gente expressa da palavra. Porque muitas vezes nós estamos olhando para a vida da pessoa e falamos assim, esse aqui não tem jeito não. Queridos, teve jeito para mim e para você. Não sejamos nós aqueles que vai anular o poder de Deus, o amor de Deus sobre a vida do outro. Mas também que as nossas atitudes não venham se parecer com as dele. Existem lugares, existem pessoas que não é mais para nós estarmos perto.
Não tem problema conversar, não tem problema falar. Mas que ele saiba da nossa posição, que ele saiba das nossas convicções. Então, aquele que está, poxa, do meu lado, que mente, a palavra vai nos instruir que nós possamos repreendê-lo. Em amor e na palavra. Ei, irmãos, poxa, não continua essa vida não. Muda de vida, aceita Cristo. Deus faz a diferença na sua vida. E tem gente que já se acostumou em chegar em um ambiente e ele nem mais parece cristão. As pessoas nem respeitam ele como cristão. As pessoas estão ali, por quê? Porque ele não faz diferença nenhuma no meio que ele está. Irmão, que comportamento é esse? Que comportamento é esse nosso que glorifica a Deus? Que comportamento é esse nosso de não fazermos a diferença no mundo? Quando o mundo carece da minha e da sua vida. O mundo precisa, Deus precisa de mim e de você. Nós somos um braço de Deus, nós somos a extensão de Deus para alcançar as pessoas lá fora. Mas as pessoas lá fora precisam entender das nossas convicções. E isso tem que ser um posicionamento real, seguro. E isso só se conquista com confiança. Queridos, e ele vai falar aqui que esse homem, ele tem prazer na lei do Senhor. Quantas são as coisas, quantas são as distrações que tem tido o nosso deleite, a nossa alegria, o nosso prazer, muito mais do que a palavra. Pensa aí. O que detém mais o meu tempo? O que detém mais o seu tempo do que a palavra? Ele fala que este homem que é feliz, que é alegre, a alegria dele, o prazer dele está na lei do Senhor. E ele medita. Ele busca nessa palavra, quando? De dia e de noite. Isso quer dizer o quê? Todo o tempo. Todo o tempo, queridos, uma pessoa que está vivendo essa vida, de todo o tempo está meditando, não tem tempo para ficar preocupado. Uma pessoa que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, não tem tempo para murmurar. Não tem tempo para se queixar, porque o pastor não ligou para ele. Não tem tempo para se queixar, porque as pessoas não veem ele dentro da igreja. Não tem tempo. O prazer dele está na lei do Senhor. E todos os dias, diariamente, de maneira constante, ele tem perseverado nisso. E ele confia, não, eu estou aqui buscando o Senhor, meditando na palavra. Não, tudo que eu vou fazer vai prosperar. Tudo que eu colocar a mão vai dar certo. Tudo que eu me empenhar a fazer vai funcionar. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Não, eu estou em um lugar que Deus está aqui me conservando. Eu estou sobre rios. Eu não vou me deter com pessoas que não querem nada com a palavra. Eu estou para fazer a diferença na vida dela. Eu não vou dar ouvidos, não vou levar conversinha. Ele quer falar de futebol, eu quero falar de Bíblia. Ele quer falar de mundo, quer falar de governo, quer falar de direita, de esquerda, eu quero falar da palavra. A verdade é essa. Aquele que confia, ele traz a outros a confiarem também. Irmão, se eu não tenho confiança, se eu não demonstro verdade naquilo que eu quero passar para alguém, se a minha vida não expressa aquilo, o outro não vai querer. O outro não vai acreditar. Pensa assim, se eu fosse um professor de, sei lá, poxa, educação física, né? Aí eu estou dessa forma aqui, né? Eu falo, querido, vem comigo, eu sou o melhor. Eu sou o top da educação física. Vou te passar uns exercícios aí que, ó, tu vai ficar shapeado. A pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, oxe, faz você primeiro então. Não tem confiança, não demonstra confiança, a minha vida não traduz aquilo, a minha vida não expressa essa confiança, porque qualquer coisinha que acontece eu começo a murmurar. Queridos, eu tenho nesses últimos dias travado a minha língua, travado os meus pensamentos a respeito de murmuração. Às vezes às vezes a circunstância está demonstrando coisas para mim, e a palavra vem, a informação vem. E quando eu penso em falar, eu prefiro me calar. Eu trabalho com venda também. E esses dias eu vendo pizza no meu condomínio. E esses dias teve festa no condomínio com comida à vontade de graça.
E veio o pensamento, você vai produzir para quê? Você vai fazer para quê? Hoje ninguém compra. E esse pensamento veio para quê? Para que eu declarasse aquilo. Palavras são como flechas. Uma vez que você declara aquilo, aquilo desce para o seu coração. E quando aquela informação veio, eu segurei minha língua, falei, não, vou fazer, vou vender. Queridos, eu vendi tanto aquele dia que eu teve cliente que eu não conseguia atender. Porque eu não declarei aquilo que eu estava vendo. Eu não fiquei porque eu confiava na palavra. Eu não estava confiando somente em um produto, não estava confiando somente naquilo que eu posso fazer, mas estava confiando naquele que me deu essa oportunidade. Então eu não vou negar, sabe, queridos? A Bíblia vai falar que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas eu gosto da versão que diz, a boca fala daquilo que enche o coração. Enche seu coração da verdade, da palavra. Enche o seu coração daquilo que a Bíblia diz. Enche o seu coração daquilo que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Enche o seu coração. Para de murmurar, para de questionar. Em vez de murmurar, ei, queridos, murmuração não te tira do problema, somente te atola mais. Murmuração não faz você sair. Murmuração não te dá uma direção. O que nos dá uma direção é a palavra. O que nos dá uma direção é estar ali constante, é permanecer, é estarmos ali confiando. Douglas, se você não tivesse vendido nada, não teria problema, querido. A minha confiança não pode estar em quantas pizzas eu vendo no dia ou não. A minha confiança precisa estar nele. Porque se eu coloco a minha confiança naquilo que eu consigo produzir, se eu parar de produzir, eu não tenho mais em quem confiar. Se a minha confiança está naquilo que eu posso fazer, para que Deus na minha vida? Tem gente querendo botar tudo na sua própria conta. Eu faço, eu aconteço, eu posso, é comigo mesmo, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Ei, querido, esse tipo de pensamento é incorreto. Deus é tudo na minha e na sua vida. Deus pode todas as coisas na minha e na sua vida. Mas eu preciso confiar nele, eu preciso andar com ele, eu preciso me deleitar na sua lei, na sua palavra, inclinar os meus ouvidos àquilo que ele está falando, estar com ele todos os dias, constantes, amém? Já estou finalizando. Olha o que Salmo 91, 2 diz, não precisa abrir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Queridos, você não está confiando em mim, não. Você não está confiando somente no pastor, não. Você está confiando em Deus. O pastor foi alguém que Deus levantou aqui para dar continuidade àquilo que eu desejo, não do pastor, mas dele. Deus levanta homens e mulheres para estarem nos auxiliando no nosso crescimento, nos auxiliando naquilo que é a nossa caminhada, nos auxiliando naquilo que é o propósito da nossa existência. Mas eu e você devemos confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. A minha confiança está nele. Nem sempre eu posso estar com o pastor, nem sempre o pastor pode estar comigo, nem sempre eu posso estar com o Roger, nem sempre o Roger pode estar comigo, mas Deus está comigo e contigo todos os dias. Deus está comigo e contigo todos os dias, mas o diabo, ele é astuto. Ele planeja ciladas porque ele quer tirar a minha e a sua vida desse posicionamento. Ele não quer que nós venhamos a permanecer. Ele não quer que nós venhamos a continuar, a progredir e a crescer. Ele vai se levantar sim, mas ei, confia nele. Davi, Salmo 103, Davi diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, como é que a gente pode esquecer benefício? Quem é CLT aqui sabe. E nós temos benefício. Temos o plano de saúde, temos o cartão alimentação, refeição, o plano dentário. Chega no mês lá que você vai usar algum desses e falta.
Quem esquece aqui do benefício que tem? Ninguém, né? Mas do benefício que a palavra tem, mas do benefício de sermos filhos de Deus, é possível esquecer. Tanto que Davi estava falando, Davi estava falando com ele mesmo. Esse momento não era porque Davi estava bem, não. Porque estava tudo funcionando, não. Ele viu, ele estava ali sob pressão. É muito fácil, no momento de pressão, nós esquecermos de quem nós somos. Raquel, no momento de pressão, esqueceu que ela era filha de Deus, aqui de maneira natural. E eu mostrei para vocês. Então a pressão vem e fala assim, não, você não é filho de Deus, não, você não ora, você não tem o benefício da oração, você não tem o benefício da oração em outras línguas, você não tem o benefício da graça, você não tem, o benefício do milagre, não tem nada disso. Mentira, tem sim. Tem sim, isso é uma verdade. Existe benefício para aquele que crê, existe benefício para aquele que acredita, existe benefício para aquele que confia, existe eu e você andarmos sobre tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você. É necessário confiar, é necessário permanecer, sermos constantes, não seja inconstante, seja constante. Amém? Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, tende, Tiago 1, verso 2 ao 7. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, quando enfrentar de várias tentações ou tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma ponta para o outro. Não pensais tal homem que receberá de coisa alguma. Parece coerente que Tiago está falando assim. Tende por motivo de toda alegria. Ele não fala uma alegria. Tende por motivo de toda alegria o passares por várias tribulações. Irmãos, como é que eu me alegro? Passar um desafio. Como é que é possível eu e você nos alegrarmos em um momento onde não tem resposta? Como é que é possível nos alegrarmos, termos toda a alegria no momento onde não há saída? É confiando. É confiando, é permanecendo. É não indo até metade do caminho. Às vezes isso está acontecendo na minha e na sua vida. A gente está indo até metade do caminho, parece que as coisas estão se afunilando, estão se apertando mais ainda, e a gente tende a desistir. A gente tende a retroceder. A gente tende a voltar atrás, a gente tende a entender que aquilo não era para mim, não. Não, isso aqui não é para mim, não. Por que não é para você? Por que não é para mim? Porque ficou difícil? Porque se tornou mais desafiador, querido, se tornou mais desafiador, continua. Se tornou mais difícil, continua. Mas eu preciso ter plena convicção de que aquilo é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender, ser convicto, que aquilo é a vontade de Deus para que eu venha viver, para que eu venha usufruir. Não deixe que a sua vida natural seja maior que a sua vida espiritual. Então confia, porque na confiança há uma liberalidade da parte de Deus para fazer com que eu e você venhamos romper e avançar, toda e qualquer circunstância. Queria convidar o Ministério de Música. Você pode se botar de pé também, por gentileza. Aleluia. Queridos, o que você recebeu hoje aqui nessa manhã? O que você acolheu no seu coração aqui nessa manhã? Não vai depender de mim, mas vai depender de você. A responsabilidade agora é sua. Aquilo que eu recebi, eu entreguei. Mas a pergunta é, o que você vai fazer? A pergunta é, você quer continuar nesse lugar de sofrimento, de dor, de inconstância? Você quer permanecer nesse ambiente de sofrimento?
Você não precisa estar aí. Você não precisa continuar nesse lugar. Você pode sair daí. A Bíblia fala quando os discípulos estavam dentro do barco, que as coisas começam a acontecer, o mar começa a ficar revoltado. E Jesus vem andando sobre tudo aquilo acontecendo. Jesus não vinha andando e o mar ia se acalmando, o vento ia se estabelecendo, o mar ia se estabelecendo. Não, ele estava andando sobre aquilo. Deus criou a mim e a você para andar acima das circunstâncias. E agora, sobre tudo aquilo, eles veem um homem andando no escuro e se enchem de medo. E Pedro fala assim: quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus. Ele fala assim: então, se você é Jesus mesmo, faça com que eu vá até você. E Jesus dá a maior ministração: vem. Pedro agora ele teve que dar um passo, sair daquela condição de conforto. Que conforto, Douglas? Aquilo era um barco sendo arremessado contra as ondas vinham sendo arremessadas, na verdade, contra o barco. Mas para muitas pessoas é conforto. Se acostumaram com aquilo. Para muitas pessoas se acostumaram a viver dia após dia a mesma situação. Muitas pessoas se acostumaram a ver o filho nas drogas. Muitas pessoas se acostumaram a não ter condição ou possibilidade de avançar e simplesmente estacionaram. Mas o interessante é que em tudo aquilo Pedro começa a andar. Irmãos, não sei vocês, mas aquilo deveria ser o suficiente para ele ir até o final. O homem natural estava rompendo a barreira da física. O homem natural estava fazendo algo que nenhum homem ainda havia feito. Ele dá o primeiro passo, e quando ele dá esse primeiro passo era um passo de confiança. Esse primeiro passo era um passo referente àquilo que ele recebeu. Ei, você é Jesus, e sim, eu sou. Então manda eu ir até você. Ele fala: vem. Aquele homem agora dá o primeiro passo, o pé dele não se afunda. Ele dá o segundo passo, ele dá o terceiro passo, e agora caminhando, aquela situação não havia parado, o vento não havia cessado, a água não estava calma ainda, continuava a mesma situação. A questão é: continua andando, continua se movendo, continua prosperando, continua avançando. Ele esqueceu, queridos. Ele esqueceu daquilo que estava acontecendo. Ele esqueceu que ele estava rompendo a barreira da física. Ele esqueceu que ele era o único que podia falar: além de Jesus, só eu que andei. Além de Jesus, só eu que estava andando. Ele começa a ver o vento, ele começa a ver a força da água. E a Bíblia fala que ele começa a afundar. Eu não sei se você já reparou, mas se você joga algo na água, que aquilo afunda de uma vez. Não afunda aos poucos. A Bíblia fala que ele começa a afundar. E ele pede ajuda. E você percebe que Jesus, ele estende a mão. Estava perto. Está perto de acontecer na sua vida. Está perto de acontecer na sua vida. Está perto de acontecer na sua vida. Não olhe as circunstâncias. Mesmo afundando, mesmo naquele momento que ele desistiu de olhar para Jesus, mesmo naquele momento que Jesus parece que não era mais o alvo, ei, Jesus te estende a mão. Ele quer que você continue, Ele quer que você permaneça, Ele quer que você vá até o final. Um homem que saiu de dentro de um barco, andando, que começa a afundar, não volta nadando, mas ele volta andando. Aquilo que estava te travando, aquilo que estava afundando a sua vida, ei,
Hoje, Deus estende a sua mão. E você vai voltar andando. A circunstância que se levantou contra você, para parar a sua vida, para parar você no propósito da sua existência, Deus hoje estende a sua mão para você. Deus hoje estende o seu braço para você. Deus hoje responde você com o milagre que você precisa. Deus hoje responde você com aquilo que é a sua necessidade. Deus hoje responde você com aquilo que você precisa e não com aquilo que você quer. O rabassore cantarabrasi anderebros. Aleluia. 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 Levanta desse lugar que te aprisiona. Sai dessa situação. Levanta-te, resplandece. Desperta tu que dormes.